Soluções Florestais do Brasil, estamos aqui diretamente de Brasília, convite do Imaflora para fazer a cobertura do 8º Fórum de Soluções e Legalidade Florestal, um evento que já é tradicional no setor florestal, no setor madeireiro, né, do Brasil, onde o Imaflora e seus parceiros trazem diversos resultados sobre a exploração madeireira dos últimos anos. Tá bom? Então fica com a gente que está sensacional esse evento aqui, você vai acompanhar tudo com a gente aqui no Florestal Brasil. Fala pessoal, a gente está aqui agora com o Derek Martins, que é presidente da IMEX, Associação dos Exportadores de Madeira do Pará, e também do Conselho de Meio Ambiente da FIEPA. Isso mesmo. Da Federação das Indústrias do Estado do Pará, né? E Derek, a gente está aqui nesse evento, né, super importante para o setor florestal. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do setor florestal do Estado do Pará, especificamente um dos mais importantes, né, do Brasil, de exportação de madeira nativa, né? Sim. E qual a importância desse tipo de evento para o setor florestal do Estado do Pará? Legal. Bom, prazer estar aqui, né, participar desse evento. Hoje, inclusive, saiu recente estudo do IBGE, onde o Estado do Pará confirmando como o maior produtor de madeira nativa de tora em tora do Brasil. Hoje nós temos uma exportação que gira algo em torno de 200 milhões de dólares por ano, principalmente Estados Unidos, União Europeia, Ásia. E para a gente é muito importante, né, tratar de legalidade. Nós estamos num momento aí crucial para o setor, próximo ao início da vigência CITES, né, onde IPE e Cumaru entraram no anexo 2 da CITES, e a gente tem então um grande desafio, que é que o IBAMA consiga dar vazão a essa demanda, que hoje, já depois da greve que aconteceu esse ano, infelizmente nós ainda não conseguimos normalizar o fluxo das licenças de exportação, e isso causa uma série de transtornos para o setor. Nós temos aí várias empresas que não estão conseguindo cumprir os seus compromissos, concessionários florestais que não estão conseguindo pagar o trimestre. Então é muito importante que uma das formas de você fomentar a legalidade é você criar incentivos para as empresas que buscam essa legalidade. Hoje a gente sabe que o mercado de exportação ele é somente 17% do total. Uma parte é mercado doméstico, regional, local. Então é fundamental que essa pequena parcela, elas tenha algum tipo de benefício, a gente consiga realmente que vale a pena, né? Porque a nossa madeira é de qualidade, a madeira é produzida com rastreabilidade, vem de manejo florestal. Agora é preciso que o poder público esteja junto, né? Que as instituições consigam permitir que essa exportação aconteça. Isso estimule outros a virem, porque hoje a gente sabe que a madeira que vai para a exportação é uma madeira que tem rastreabilidade, que tem sustentabilidade, que tem legalidade sobretudo. E qualidade também. E qualidade. O produto florestal da Amazônia, né? Ele é um dos... Inclusive o próprio IPE e o Cumaru, que hoje estão no anexo 2 da CITES, né? E o setor florestal tem enfrentado esse ano, acho que tem sido um dos anos mais difíceis para o setor florestal, né? De madeira nativa da Amazônia, por conta de greve de IBAMA, essa questão da CITES. A gente tem aí o DR, que está aí no impasse se entra ou não entra em vigor esse ano, né? Então tá nessa... A gente ainda não tem certeza ainda, provavelmente vai adiar, né? Mas tu sentes que o setor florestal, o setor de base florestal, ele está preparado para enfrentar esses desafios com resiliência, realmente continuar e seguir? Como é que tu enxerga que as empresas estão preparadas para isso? Eu diria que sim. Se você pega, por exemplo, o DR, né, que você comentou, dos 7 produtos, das 7 commodities, a madeira é a que mais hoje tem controle. Tem processos, tem plataformas, tem transparência, tem rastreio. Então, esse não é o problema, atender essa demanda. Agora, é importante que haja clareza. Quais são as informações que são necessárias? E é muito, muito importante que, principalmente, os órgãos que fazem a liberação das autorizações, as emissões de documentos de origem, seja IBAMA, seja as OEMAs, consigam fazer a emissão desses documentos. Hoje, grande parte dos prejuízos relacionados ao setor é pela demora de licenças, é pela demora do deferimento, atrasos, e isso tem causado prejuízos imensos para o setor, muitas vezes até difícil de se manter nesse mercado. Então, algumas empresas têm optado por trabalhar no mercado doméstico, porque você manda a nota fiscal com o documento e vai embora. Sim. Hoje a exportação, infelizmente, está muito complicada, muito difícil, criando aí uma série de prejuízos. É isso aí. E por isso a importância desse evento, né, pessoal? Porque a gente está discutindo aqui justamente as soluções, né, para isso. O Imaflora trabalha muito com números, né, trazendo os números lá da rede CIMEX, né, que traz resultados das avaliações que eles fazem do DOF, né, do sistema DOF, do Sinaflor, e estudar esses números para propor soluções, né, e chegar num benefício aí para as empresas, que as empresas continuem se mantendo nesse patamar, né, de qualidade, de legalidade, que é o mais importante. Derek, obrigado. Obrigado. Vamos chegar o evento aí. Valeu.
Pessoal, estou aqui agora com o Leonardo Sobral, que é diretor de florestas do Imaflora, né? E, Leonardo, primeiro, parabéns pelo evento, pela organização, é um evento excelente, né? A gente está trazendo nesse evento informações preciosas, né? Sobre os estudos que o Imaflora faz, o acompanhamento que o Imaflora faz do setor florestal, né? Ano a ano, essa já é a 8ª edição desse evento. E aí eu queria que você falasse para o pessoal aí, qual é o principal destaque hoje que vocês vão estar trazendo de informações sobre o setor? Hoje a gente vai estar apresentando, tem uma pesquisa que a gente faz através da plataforma Timberflow, que convido também para todo mundo acessar. Essa plataforma ela faz um compilado de toda a produção de madeira na Amazônia. A gente pega os dados que são públicos, né? As transações de madeira, os DOFs, GFs. E a gente do Sinaflora, do DOF? Isso, no Sinaflora e também das Secretarias de Meio Ambiente, né? Do Cisflora Pará e Mato Grosso. E a gente compila todos esses dados. E aí, o que a gente observou? A gente estava vindo um patamar de produção de madeira em torno de 10 a 12 milhões de metros cúbicos e teve uma queda muito grande na produção em 2023 e a gente atribui isso muito à questão do mercado. Então, os mercados estavam um pouco saturados depois do pós-pandemia, né? Então, teve uma retração do mercado e aí a gente está entendendo isso como uma oportunidade para a gente poder agora chegar e falar sobre manejo florestal, falar sobre a importância da produção sustentável, falar sobre concessões florestais, que também é outro tema que está muito agora latente, né? Então, o objetivo do evento é esse, a gente poder dialogar tanto com o empresariado, como com as ONGs, como pesquisadores, né, governo, trazer todos para o debate e pensar em estratégias. Eu acho que agora a gente precisa organizar o setor florestal na Amazônia. Essa é a grande mensagem. Legal, e um evento desse é importante, né, porque a gente traz uma luz ao setor florestal. A gente estava conversando ali antes de começar a gravar, né, o quanto o setor florestal, alguns anos atrás, procurava mesmo se esconder, ficava com medo, né, de aparecer, de ser julgado, né, pelos olhos da sociedade, né, e é uma das formas mais bonitas, na minha opinião, né, de cuidar das florestas, é o manejo florestal, né, que a gente traz sustentabilidade e também traz o desenvolvimento, né, para a região ali, né, então um evento como esse também traz, né, essa luz para o setor, mostrando também há estudo, também há tecnologia e também há informação, né? E é interessante porque, assim, ainda muita gente confunde o manejo florestal com o desmatamento. E assim, a gente está falando de coisas totalmente distintas, né? Sim. Eu falo que o manejo florestal tem todo um trabalho técnico de engenharia por trás, né? Eu que sou engenheiro florestal, então a gente tem uma série de técnicas de planejamento para você minimizar ao máximo o impacto na floresta. E o objetivo do manejo florestal é a conservação da floresta, é a manutenção da floresta em pé, né? Sim. Essa é a questão. E o desmatamento é o corte raso. Sim. Então, assim, é importante a gente sempre distinguir isso, né? E é essa agenda que a gente precisa fortalecer, né? Porque se a gente não valorizar as florestas, que é outra coisa importante, né? Como que a gente valoriza as florestas? É através do uso econômico delas. Se a gente deixar intocada, o risco dela ser desmatada é muito maior. Então a gente precisa valorizar através do manejo florestal, seja da madeira, né, com produtos madeireiros ou não madeireiros, serviços ambientais. Então essa é a estratégia que a gente tem que pensar juntos aí. Legal. E o governo federal anunciou recentemente a questão de concessões para restauração florestal também. Vocês pretendem trabalhar em cima desses dados também? Qual é a expectativa do Imaflora em relação a isso? Sim, hoje a gente vai ter aqui tanto o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro como o diretor de concessões para falar dessa agenda, né, que vai agora para além do manejo florestal. Agora tem a possibilidade de fazer restauração, concessões para restauração, ou seja, pegar áreas públicas que foram degradadas e voltar essa floresta, né? Fazer essa floresta voltar e poder monetizar em cima disso também com créditos de carbono, né? Que hoje projetos de carbono aí estão tão em evidência. Então esse é o objetivo, é fazer girar essa economia florestal. Perfeito. Leonardo, muito obrigado, parabéns aí pelo evento. Todos os links de tudo que a gente falou, do Timberflow, dos dados, tá, do Imaflora, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem acessar e também lá no florestalbrasil.com também conferir todas essas informações. Obrigado. Um abraço. Nós convidamos vocês a assistirem a um chamado, um manifesto, uma convocação. As casas, as cidades, as construções que moldam o Brasil. É um valioso recurso proveniente das nossas florestas e que movimenta a economia. O setor florestal sustentável brasileiro fornece materiais de baixo carbono e gera desenvolvimento. Precisamos garantir que todos os elos dessa cadeia estejam comprometidos com a floresta em pé para que esse recurso continue a existir. E é nesse espírito que estamos todos reunidos aqui. Afinal, o objetivo do Fórum é promover o diálogo entre governos, ONGs, produtores, academia e especialistas do setor florestal, com foco no futuro das florestas amazônicas e na criação de um ambiente favorável à produção de madeira responsável. Nessa edição, vamos apresentar dados inéditos. Vem
que nos acompanha, né, o Imaflora, desde da criação do Imaflora. O Imaflora é uma organização que ano que vem vai fazer 30 anos, e a gente nasceu trabalhando na agenda de manejo florestal, né? Claro que a forma da gente operar desde o início é atrelado também à questão da certificação florestal, mas sobrepõe isso e hoje vai muito além. Mas só para mencionar que esse tema é um tema que a gente tem como central na organização desde o nascimento até hoje. Depois de 30 anos ainda continua sendo. E por entender que hoje, se a gente quer falar sobre conservação da Amazônia, e aí eu trago um recorte aqui do estudo do Amazônia 2030, que mostra as 5 Amazônias. Não sei se vocês já viram esse estudo, é bem importante, é bem interessante esse estudo. E eu acho que aqui, quando a gente fala de manejo, a gente precisa olhar para a Amazônia que está sob pressão, como estratégia de conservação dessa floresta que está sendo degradada, que está sendo desmatada. Não vai ter outra forma da gente manter essa floresta em pé, essa floresta que está sob pressão, se a gente não conseguir dar uma destinação econômica para essa floresta. E a destinação econômica, ela passa pelo manejo florestal madeireiro, pelo manejo florestal não madeireiro, pela valorização dos serviços ambientais, de projetos de carbono, ou seja, não é simplesmente a madeira, é uma composição de produtos, né, e serviços que a gente precisa lançar mão para poder ativar essa economia da floresta e mantê-la em pé. Para nós, estamos gastando bastante dinheiro aqui no Brasil, mas é a oportunidade para nós para trabalhar com vocês e conectar vocês com empresas públicas, mobilizar o setor privado, usar a cidade de Londres, que é a cidade de finanças verdes, para apoiar a visão de vocês, o trabalho de vocês, para manter a floresta em pé. Seja a nível federal ou nos estados, quais são as estratégias dos estados, né? Então, eu acho que esse é o tipo de debate para a gente poder, enfim, valorizar o setor nessa perspectiva. As principais regiões produtoras e consumidoras. Aqui, esse número, para quem é do mercado, vai falar assim, não, mas 92% só 8% de exportação. Não, é que realmente, né, e que depois vai ser exportado o produto processado. Então, aqui a gente traz só o retrato da tora. Se atentem a essa primeira coluna aqui, produção nacional. A gente fez um compilado de dados entre qual é o total de produção de espécies nativas, eucalipto e pinos, aqui já de madeira serrada, tá? Onde mostra que hoje a produção de madeira que vem de reflorestamento, principalmente o pinos aí, tem liderado a produção e tem liderado esse mercado, né? Então, eu acho que aqui é outro ponto de reflexão, trazendo um pouco de oportunidades e ameaças. A gente traz a Timberflow, a nova versão aí que utiliza modelos matemáticos para avaliar riscos de legalidade. Posteriormente, em 2020, houve a criação da rede CIMEX. Hoje nós expandimos a nossa área de atuação para todos os estados da Amazônia Legal, esses são os estados do Tocantins e do Maranhão, onde a gente percebeu que não tinha muitas áreas que eram passíveis de mapearmos, porque a gente faz esse mapeamento a partir das imagens do satélite. Bom, essa daqui é a metodologia do CIMEX. Primeiramente, a gente faz um mapeamento nas imagens do satélite usando os Landsat 5, 8 e 9, também essas imagens da Sentinel-2, para validar essas imagens e essas cicatrizes. E também a gente faz a aplicação do RDFI, que é um algoritmo onde ele realça essas áreas de exploração, principalmente as estradas, os pátios, etc. E também a gente faz o cruzamento dessas áreas que nós mapeamos e, posteriormente, a gente faz a análise da legalidade, onde a gente categoriza o que é não autorizado e o que é autorizado. Tudo que é autorizado é o que está dentro de concessões, dentro dos planos de manejo, e o que é não autorizado é tudo que não está dentro dessas categorias, que é quando são explorações dentro de terras indígenas, assentamentos, onde não tem nenhum tipo de plano de manejo para ser feito essa exploração. Cada ponto não autorizada, e a gente percebeu uma redução de 7% do mapeamento do ano passado, que é o calendário de 2021 a 2022, comparado a esse que nós estamos lançando hoje, que é o calendário de julho de 2021 a julho de 2023. Todo é legal, ou seja, não teve um plano de manejo para fazer aquela exploração no estado.
E aqui eu apresento a exploração a quesito de categorias fundiárias, onde a gente teve um aumento para 71% da exploração não autorizada de madeira ocorreu em imóveis rurais privados. E cerca de 16% aconteceu em terras indígenas. E a gente tem que faz divisa com Amazonas e Rondônia. E também 85% de toda a ilegalidade que nós detectamos, elas estão em terras indígenas. Ou seja, basicamente do ranking a gente só tem uma UC, que é o Parla do Mapinguari, que fica no Amazonas em fronteira com Rondônia. 57% da exploração ilegal do estado se concentrou nessa área, principalmente no município de Lábrea, né? Que eu já havia dito que ranqueou, ficou em primeiro lugar no nosso ranking dos municípios. Essa área é bastante pressionada, principalmente pela extração de madeira. É uma área que não só essas áreas, não só os municípios são pressionados, mas também toda a comunidade local que vive ali ao redor são pressionados, são ameaçados diariamente. A grande pressão da exploração de madeira. De 2020 até 2023, a gente detectou cerca de 2.987 hectares de floresta degradada, ou seja, foi degradada por atividade madeireira. E isso se dá mais ou menos em cerca de 3 mil campos de futebol, ou seja, é uma área é uma área imensa, que os povos amanaenses vêm sofrendo durante todos esses anos. Que foi aceito e ele vai ser apresentado em novembro em Belém, que vai acontecer esse evento. A gente tem muitos resultados satisfatórios, mas como todo e qualquer modelo, a gente também tem alguns gaps no modelo e a gente está aperfeiçoando cada vez mais e a gente torce muito positivamente que para o próximo CIMEX a gente já use a camada do CIMEX AI, que é por inteligência artificial, o modelo de IONET. Nós, inclusive, no âmbito do Estado de Mato Grosso, com o apoio do Fórum Nacional de Base Florestal, do CIPEM que está aqui, temos feito diversos debates naquelas linhas especificamente que você apontou, tanto no que diz respeito aos desafios do mercado, quanto aos desafios que nós dividimos, setor público e setor privado, para, de certa forma, mudar a percepção da sociedade em relação ao mercado de madeira, madeira nativa como um todo. Nós temos um problema que ele é real e é fruto da trajetória do país, que é um problema reputacional em relação à madeira nativa. Mas outros produtos que não são renováveis, como madeira nativa, são muito mais prejudiciais ao meio ambiente, não têm problemas reputacionais. Então, nosso desafio não é só de legalidade, como a Camila falou, nós temos um problema muito maior. Primeiro, de desmistificar o tema, levar informação de qualidade. Então, acho que é extremamente importante a união de esforços do setor público, do setor privado, da sociedade civil em torno da estratégia. Como o Galo disse, manejo não é desmatamento. Fortalecer o manejo não significa fomentar o desmatamento, ao contrário, nós temos dados estatísticos, nós, órgãos públicos, IBAMA, secretarias de meio ambiente dos estados, têm convicção que a CIMEX, e de um modo geral, todos os órgãos que trabalham com isso, possuem de que o manejo protege áreas. Uma vez que você tem um manejo florestal sustentável, seja na modalidade de concessão ou na modalidade em propriedade privada, ele promove a longo prazo a conservação daquele espaço, porque ele gera renda. Então nós estamos, as pessoas que de algum modo exploram a floresta, veem aquilo como recurso, como dinheiro. E é essa a verdade. É muito bonito, é utópico pensar que nós fazemos proteção só com ideologia, mas não é verdade. Para ter proteção precisa ter renda, tem que ter justiça social. Então não há estratégia que não envolva o desenvolvimento econômico. Onde a produção sustentável de madeira, quando ela é realizada de uma forma responsável, em harmonia com a conservação, ela é um componente central, inclusive, para proteger as nossas florestas, né? Combater, inclusive, o desmatamento, gerar benefícios econômicos, ambientais, mantendo essa floresta em pé. A gente acredita muito na visão que produzir mais e melhor passa pela adoção de algumas práticas de baixo carbono e pelo uso sustentável das nossas florestas. E um auditor dinamarquês que comentou que, de todos os manejos que ele já visitou, o do Brasil é o mais completo, tanto em questão de tratamento das pessoas que moram, que ficam na floresta mais de 60 dias trabalhando lá dentro, quanto no tratamento com as comunidades, quanto na própria estruturação da atividade do manejo mesmo, ambientalmente falando.
campo, nas imagens de satélite, é muito perceptível diferenciar essas áreas. A exploração de madeira, ela é um corte seletivo, então ela não tem tanto impacto no dossel quando ela é feita de forma manejada e correta, planejada. E o desmatamento é um corte raso, é um corte total, é retirada total daquela área. Então, normalmente a gente usa também algumas máscaras dentro do Offend, que no próprio Amazon a gente tem um SAD, e também a gente cruza com os dados oficiais do PRODES. A gente faz esse trabalho porque às vezes a gente pode pegar uma bordinha ali de desmatamento perto de alguma área, então é sempre importante a gente fazer esse trabalho. Mas é bem fácil de diferenciar nas imagens de satélite. Eu sou uma absoluta entusiasta das concessões, mas a concessão sozinha não resolve o problema da Amazônia. Porque nós temos 80% de reserva legal em imóveis privados, que são, para os órgãos de controle, também um elemento importante e que sofrem uma pressão enorme no desmatamento, tanto quanto as áreas públicas não destinadas. Então nós temos, óbvio, um desafio duplo. As concessões precisam ser fortalecidas sim, mas nós precisamos, de um modo geral, fortalecer a cadeia produtiva da madeira nativa, porque da mesma forma que uma concessão pode ter uma certificação, porque ela tem valor agregado, se eu tiver uma indústria forte, um produto com rastreabilidade forte, com uma segurança, vamos dizer assim, de legalidade lá fora, eu consigo fazer a mesma coisa no manejo privado. Cara, e Arthur, como é que tá o evento até agora, cara? Isso é bem interessante, né, cara? Tá bem legal, bem interessante, né? A galera falando bastante sobre economia e sustentabilidade ao mesmo tempo, né? Enquanto você pode estar usufruindo da floresta e mantê-la em pé. Algo interessante, estão trazendo temáticas, dados bem constantes, né? Que ajudam a entender como funciona, né? As concessões e o manejo florestal na Amazônia. O que é legal, né, da rede CIMEX é que os dados são bem embasados, né? Então as informações que eles trazem e as conclusões, as reflexões que são feitas em cima realmente de dados, né? Que são de várias fontes, inclusive, né? Não é só de uma fonte, então eles cruzam com PRODES, cruzam com imagens de satélite, né? Sentinel, Landsat e também os dados do próprio Sinaflor, do DOF, do Cisflora, e fazem se apanhar para chegar a uma conclusão, né? Isso. É bem interessante que eles trazem tudo isso e querem também conciliar com áreas públicas e áreas privadas, né? Na hora de manejar quem está envolvido, desde, né, da pessoa que vai comprar o produto final até a hora da floresta, a preocupação de quem está lá, de quem que faz a extração da madeira, né? Pensa assim em toda a cadeia econômica. Então há uma preocupação em todos os sentidos, né? Que é interessante. Esse primeiro painel foi muito bom, né? Porque elas trouxeram ali, né? E legal também várias mulheres, né? Bem atuantes no setor florestal. Então a gente tinha desde o pessoal da ciência, né? Que estava representando ali justamente esses trabalhos da rede CIMEX, né? Até a secretária de Meio Ambiente lá do Mato Grosso, né? Representando a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, que aí seria o órgão fiscalizador no estado. Sim. Né? E também a Confloresta, a Associação das Concessionárias de Florestas. Né? Sim. Então a gente teve um painel bem dinâmico com todos os atores desse setor, né? Cada um dando seu ponto de vista, mas todos realmente confluindo para isso que você falou, né? De unir o desenvolvimento sustentável com a fiscalização, combatendo o desmatamento, mas sem travar o setor, que é o que é mais importante. Né? Verdade, e trouxeram dados bem interessantes que alguns desmatamentos, né, ilegais estão ocorrendo em áreas que já está ali em processo de concessão, mas não seriam pelas empresas assim, que querem, né, estar participando da extração da área e tudo. Um dado legal que levantaram aqui é que no sul da Amazônia, né, muitas áreas ali que estão hoje de exploração ilegal podem passar a ser legais, né, mantendo a floresta em pé, caso o governo adiante, né, vamos dizer, a papelada que está travada. O manejo, galera, é o que não tem floresta em pé. Sim. Sem o manejo, aí você deixa a área vulnerável à invasão, à madeira ilegal, né, a extração de madeira ilegal. E você fazendo o manejo, não, você está conservando a floresta, porque você vai ter alguém tomando conta daquilo ali, não vai ficar uma terra de ninguém, sem ninguém estar tomando conta. Né? Então o manejo empresarial, ele vai atuar lá justamente para controlar essa área, porque vai ser uma das obrigações de quem executa o manejo florestal. Exatamente. Esse é o ponto do evento, né? Explorar com, né, sustentabilidade, com, né, respeitando a floresta e também, obviamente, como está se falando, que é visar o lucro, que é bem importante para poder manter tudo isso, né? Isso aí. Então, galera, continue acompanhando aí, o evento está sensacional, 8º Fórum de Soluções em Legalidade Florestal.
enquanto nossos parceiros, nossos colegas do CMB trabalham na criação e na gestão das UCs, a gente pensa na estratégia econômica para valorizar a floresta em pé. E daí eu vou voltar uma página para interpretar erroneamente esse conceito. Toda a nossa economia, né, toda a economia, ela depende da biodiversidade e do serviço ecossistêmico de uma forma ou outra. Mas tem muitos institutos, muitas organizações acadêmicas que tentam calcular, precificar isso. Você pega, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que fala que mais da metade do PIB mundial depende de moderado a fortemente da natureza de seus serviços. Tá? A gente tem de 44 trilhões de dólares. Os ecossistemas, eles são fundamentais para a sobrevivência e para o bem-estar dos seres humanos. E daí, pessoal, se esses serviços todos, se a natureza prover esses serviços que têm um valor econômico tão grande, por que a gente está desmatando, por que a gente está destruindo esse capital de uma forma tão rápida? Parece um pouco irracional, né? E de fato é irracional da lógica social, da lógica pública, mas não é tão irracional assim da lógica privada. E é isso que a gente precisa alterar com os incentivos econômicos. Então eu fiz um gráfico aqui mostrando que, de forma geral, numa área conservada, os benefícios de uma área conservada são muito maiores que os benefícios de uma área desmatada. No entanto, de forma geral, estilizada, ilustrativa, os benefícios privados da área desmatada, o pasto, por exemplo, o benefício privado aqui, né, em verde, ele é maior do que o benefício privado de uma área conservada. E com isso, existe uma tendência forte de transformar uma área conservada numa área desmatada para a gente maximizar os benefícios privados. Que estejam associadas à parte daquele setor. E o Brasil avançou muito nas últimas décadas, né? A gente tem uma lei de acesso à informação de 2011 muito boa, o governo federal tem uma prática e um decreto de política de dados abertos. O que nós temos hoje de informação é muito mais do que tínhamos 5 anos atrás, muito mais do que tínhamos 10 anos atrás, mas a própria fala da Camila do CIMEDS ilustra também como ainda não temos acesso a algumas bases de dados que, se estivessem acessíveis, nós teríamos capacidade de fazer muito mais. Então, cabe ao Estado, que tem todo o arcabouço legal e institucional que o obriga a abrir dados, continuar esse movimento de abertura de dados em formato aberto, né? Vários de vocês, várias das pessoas que estão aqui presentes participaram nesse momento, que era a gente fazer uma análise sistêmica dos principais gargalos e problemas do manejo florestal. E aí, no final dessa consultoria, veio ali dezenas, mais de 30 gargalos, desafios, alguns com os pesos maiores do que outros, mais relevância do que outros. Uma delas foi transparência, corrupção, burocracia, fraudes, não só no TOF, mas também nos inventários, né? Superestimam o volume de madeira para poder esquentar madeira nos lugares. Então veio ali uma série de coisas e a gente pensou, poxa, como é que a gente faz para resolver isso? Logo depois, a gente teve uma reunião, em dezembro de 2021, uma Flora estava lá presente, várias outras organizações, a gente fez uma oficina para criar algo diferente, inovador, para tentar diminuir o desmatamento ilegal em áreas de exploração de madeira. Daí a gente saiu com a ideia de pegar algumas tecnologias que já existiam para criar uma plataforma nova, que a gente chamou de Digitais da Floresta. É legal porque é digitais de digital mesmo, né, como se fosse uma impressão digital urbana da madeira, mas também é digitais no contexto de trazer tecnologia, inovação, machine learning, inteligência artificial, etc. A gente queria desenvolver 3 componentes. A primeira delas era de educação. Educação no sentido de desmistificar o manejo, desmistificar que sempre madeira está atrelada a corte legal, né, ilegalidade. Educação sobre o que é o manejo florestal sustentável, o que é o bioma amazônico, para atingir um amplo público, né? Não só consumidores finais, empresas, pesquisadores, agentes de governo, fiscalizadores. O componente 2 que a gente chamou de inteligência da floresta, que seria um lugar onde a gente compila dados, informações da floresta, cruza imagens de satélite, LiDAR, a gente pegaria informações de satélite, cruzaria com dados de inventários florestais, faria análise desse volume de madeiras, espécies
estão batendo ou não, se tem ali uma veracidade naqueles dados, naqueles números. E o terceiro componente seria a origem, a rastreabilidade da madeira, que a gente tem chamado de Timber ID. Esse foi onde a gente mais avançou, porque esse projeto Digitais da Floresta contou com parceria de Maflora, TNC, o Sena, é um parceiro muito importante, Sena da USP, da Universidade de São Paulo, que ali no Timber ID é onde a gente traz a metodologia de isótopos estáveis. Então, a ideia é o quê? A gente falou, pô, a gente vai chegar um dia a pegar um pedacinho de madeira oriundo da Amazônia e vai falar da onde veio ou da onde ela não veio. Então, essa é a nossa pergunta dentro desse terceiro componente de origem da madeira. O cidadão, né, no seu dia a dia, que compra madeira com maior confiabilidade, seria tentar, de alguma forma, popularizar esse tipo de ferramenta que foi desenvolvida no Timber, porque eu posso usar um smartphone facilmente, me dá uma dica desse empreendimento em particular, eu não preciso olhar a rede inteira. Eu estou comprando aqui no mercadinho do japonês, me diga de onde é que provavelmente essa madeira está vindo. Isso já facilitaria bastante. No médio prazo, eu acredito que o Brasil está num momento oportuno de realmente se estabelecer como um grande desenvolvedor de técnicas de aprendizagem com inteligência artificial para conservação da floresta. Se você olhar o que aconteceu esse ano, os três dos prêmios Nobel aí foram o uso de inteligência artificial para descobrir alguma coisa. Então, é um momento muito importante, interessante, que a sociedade brasileira pode aproveitar com as ferramentas já existentes e com o maior acesso a dados para que isso se concretize. E a longo prazo, eu acho que a confiança do brasileiro para comprar madeira, ela vai se estabelecer de fato com os indicadores. Né? Com o tempo, se você começar a ver que não tem mais desmatamento legal, 90% da madeira ou mais que é comercializada no país é de origem legal, né? E o reconhecimento internacional por esse trabalho que o Brasil fez ao longo prazo e que praticamente erradique o comércio legal, isso vai criar uma confiança em qualquer um para comprar madeira. Eu digo isso que eu construí uma casa recentemente e resolvemos fazer uma parte de madeira, porque a consciência é super pesada. Na verdade, mesmo tentando ter certeza que a madeira era legal, tudo ainda assim fica a consciência pesada. Então, isso precisa acabar, a gente precisa essa educação de que o manejo é algo sustentável e inevitável no Brasil, também aí a tecnologia pode ajudar a divulgação e tudo mais. Então, eu acho que tem um caminho longo a percorrer, mas que sem o uso dessas novas tecnologias, a gente não vai conseguir chegar exatamente no ponto. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente quer agradecer muito ao Imaflora, né, por terem trazido a gente para cá, para Brasília, para fazer esse evento para vocês, para trazer esse conteúdo para vocês. A gente gosta de trazer esses conteúdos mais diferentes, né? Essas coberturas, esses eventos que a gente sai, a gente viaja para fazer. É sempre muito legal. Então, obrigado aí, Imaflora, por ter feito esse convite pra gente. O que tu achou do evento aí? É um conteúdo muito bacana, né? Nesse segundo painel, que a gente teve algo que foi interessante, falando da questão de não corrupção e também muito de empregar, né, a questão de tecnologias, IA, machine learning, aprendizado de máquina para começar a rastrear a floresta, madeira, saber de quem está comprando, né? Porque infelizmente no mercado tem muita madeira ilegal. Então, a gente atualizando o que já existe, a gente vai ter um futuro sustentável muito bom em preservando a floresta. É isso aí, galera. Tem muita tecnologia envolvida no manejo florestal de nativas, cara. Vocês precisam ir atrás e conhecer mais. E aí, por isso que a gente traz também esses vídeos aqui para compartilhar com vocês tudo que tem sido feito por tantas organizações, né? Tanto ONGs, agências governamentais, né? As instituições privadas também atuando para melhorar o manejo florestal com tecnologia, com segurança, para fazer com que também a floresta continue, né? Prosperando e que a gente tenha o famoso desenvolvimento sustentável cada vez mais. É isso. Galera? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aí, que dá trabalho para fazer. A gente teve que viajar para fazer esse vídeo para vocês. Então, cara, dá um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia essas soluções que foram apresentadas hoje aqui. Vai lá no site do Florestal Brasil, tem muita informação, a gente vai postar, repercutir muito as informações que a gente viu aqui nesse painel, tá bom? E também lá no nosso Instagram e tudo mais, tudo isso aí que você já sabe, tá bom? É isso, galera. Por hoje é isso e até a próxima. Valeu. Valeu.